Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 37. Os demônios podem provocar catástrofes ou acidentes? Se os demônios tivessem as mãos livres para provocá-los, o mundo inteiro de um extremo ao outro cairia numa desordem irreparável. Os casos de poltergeist são uma prova de que um demônio pode suspender algo no ar ou mover um objeto. Se o demônio pudesse mover um parafuso de seu lugar, os aviões, automóveis, tanques de combustível ou de armas sofreriam acidentes contínuos. Apenas com deslocar um cabo poderia causar um curto-circuito ou um incêndio. O demônio move as coisas nos fenômenos poltergeist, mas logo se vê que não pode mover nenhum cabo ou um parafuso. Não pode provocar acidentes voluntários. Por quê? Porque Deus o impede. O mesmo é válido para as tempestades, os furacões, os terremotos e outros desastres que ocorrem na natureza. Deve ser afirmado categoricamente que os desastres e acidentes que ocorrem na natureza são provocados por causas naturais. Porém, isso não significa que alguma vez, de forma extraordinária, excepcionalmente, o demônio possa causar esse tipo de coisa, se Deus assim o permitir. A Bíblia nos ensina em Apocalipse que no fim dos tempos Deus permitirá uma manifestação mais livre dos poderes demoníacos. E assim, em Apocalipse 13, do 13 ao 14, fala-se desses prodígios. Entretanto, não devemos pensar que os acidentes ou desastres são causados por ação demoníaca, a menos que haja algo objetivo que nos faça pensar sobre isso. Por exemplo, uma época comecei a rezar por uma senhora que sofria de influência demoníaca. Poucos minutos depois começou a chover, depois a cair granizo, e o temporal foi ficando cada vez mais intenso. Finalmente, um vento típico de tempestade começou a bater contra o templo. O vento foi de tal intensidade que eu tive de parar a oração. O estrondo não impedia somente ouvir as orações, mas mesmo para falar era preciso quase gritar. Tudo começou a ranger, o templo inteiro rangia como um barco de madeira no oceano. Repentinamente o teto da igreja cedeu e se abriu em um de seus extremos. Começamos a rezar para que o telhado inteiro não se levantasse. Aquela cena com o vento agitando com fúria as toalhas do altar, as quais saíam voando, os tijolos caindo sobre o presbitério da parte mais alta do teto da igreja e os trovões troando sem parar, formaram uma cena assustadora e inesquecível. Pois bem, aqui temos um episódio em que é razoável pensar que havia uma relação entre a oração sobre aquela pessoa e o que aconteceu em seguida. Como curiosidade, deve-se dizer que o departamento de meteorologia mais próximo não detectou nenhum vento anormal, razão pela qual, a princípio, a seguradora se negava a pagar pelos prejuízos. Deus abençoe.